tarde. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Senhor Jesus. Estamos voltando com mais um programa para a honra e glória do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados, Deus tem nos despertado, na verdade, para trazermos mensagens do coração dele para a tua vida, sabendo que o tempo da volta de Jesus está se aproximando e Deus ele deseja que nós nos voltemos para ele de todo o coração, que nós venhamos parar para meditar o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como eu falei na ministração, se não me engano, passada, retrasada, Deus ele colocou um sentimento, ele colocou no coração do homem uma consciência, verdadeiramente um sentimento pela eternidade. Então todo ser humano tem esse sentimento, tem essa percepção dentro de si que existe uma eternidade. Mas, amados, é necessário que nós estejamos preparados para isso. Amém? E eu quero trazer algo para você aqui da parte de Deus. E nós estamos falando hoje sobre despertamento. Amém? E você vai entender o que o Senhor está querendo falar hoje com você através das Escrituras. A Bíblia diz assim, amados, em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Amém, amados? Então ele fala sobre compreender o tempo em que vivemos. E nós vamos entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está declarando aqui nessa palavra. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, em nome do Senhor Jesus, aqui em Efésios, capítulo 5. Amém? Efésios, capítulo 5. Eu peço que, se você puder, me acompanhe nas Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não estamos aqui para trazer uma doutrina estranha, nós não estamos aqui para ensinar regras de homens, nem conceito humano, o que eu penso ou o que eu deixo de pensar. Estamos aqui simplesmente para ensinar você a palavra de Deus, aquilo que está no coração do Senhor e que Ele deseja que você compreenda. Amém? A Bíblia diz assim, querido, Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amado, é um tempo de despertamento. É um tempo que é necessário um despertamento da parte de Deus sobre o teu coração. É tempo de buscar verdadeiramente um despertamento de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Vamos ler lá em Mateus capítulo 24. Amém? Mateus 24. E nós iremos ler do versículo 37 ao 41. Amém? Perdão, amado. 37 ao 39, me perdoa. Diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá
na vinda do Filho do Homem. Meu amado, preste bem atenção. Deus, Ele não está proibindo o ser humano de viver uma vida normal. Ele não está proibindo o ser humano de casar. Ele não está proibindo o ser humano de constituir família. O que o Senhor lhe declara nas Escrituras é que você não tem que colocar o teu foco nisso. Que você não tem que se sobrecarregar com esses desejos, com esse tipo de sentimento, porque Jesus Cristo ele falou em Mateus capítulo 6, que o Pai, Ele conhece cada uma das tuas necessidades. Então não estejais ansiosos, nem preocupados com coisa alguma. Então nós vemos que o mal desse século, né, que o mal dessa nossa geração, na verdade, está sendo a depressão. Por quê? Porque as pessoas andam preocupadas demais, ansiosas demais, e por não conseguir aquilo que eles tanto almejam, desejam, se esforçam, acabam ficando deprimidos, acabam ficando doentes. E a palavra diz, devemos apresentar a Deus com orações e súplica as nossas ansiedades, as nossas preocupações, para que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, venha guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Amados, são coisas simples que te desviam da presença de Deus. São coisas simples que roubam o teu coração, a tua mente da presença do Senhor. São coisas simples que sufocam o teu coração, impedindo você de enxergar verdadeiramente o que tem valor. Porque tudo isso aqui, amado, é passageiro. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 11, eu quero ler para você, em nome do Senhor Jesus, que diz assim, ó: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Quando fala desnudada, significa ser queimada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Amados, isso é a mais pura realidade. Nós vemos que hoje em dia as pessoas escarnecem quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas zombam dessa realidade. Nós vemos nos comerciais, nos comerciais, as pessoas brincando com placas, o mundo está acabando. Então isso é uma maneira de debochar das Escrituras. Isso é uma maneira de estar zombando de que um dia verdadeiramente o que Deus falou vai acontecer da destruição do mundo, amado. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus, querido,
não cai por terra e nem volta vazia, mas faz aquilo que apraz ao Senhor. Jesus Cristo, Ele morreu pela tua vida por um propósito, para que você não venha participar dessa destruição vindoura, para que você seja salvo, para que você esteja verdadeiramente seguro na presença de Deus. Assim como Noé, que Deus falou que viria um dilúvio, e quando o Senhor falou que viria um dilúvio, era uma época, amado, que não tinha nem nuvem no céu. Era uma época que não chovia, era um tempo que não havia chuva ali. Então você imagina, um homem falar que viria um dilúvio, sendo que ninguém nunca viu uma gota de água ali caindo do céu. Isso parecia loucura. Só que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que vão se perdendo, porque não conseguem entender o trabalhar de Deus, porque Ele criou os céus e a terra. Se Ele fala que algo vai acontecer, amado, não é a minha incredulidade que vai anular a palavra dEle, porque Ele continua sendo Deus imutável. Mas Ele fala para que venhamos despertar para a realidade de que Ele é Deus soberano nos céus e na terra. E quando Ele nos manda te entregar uma mensagem dessa, querido, é porque Ele te ama. É porque Ele quer te livrar desse sofrimento eterno. Ele quer te livrar dessa destruição que virá. Então a Bíblia diz, amado, que Noé, ele foi o pregoeiro da justiça. Durante 100 anos, ele pregava e as pessoas zombavam da cara dele. As pessoas riam da cara dele. Como muitos fazem hoje em dia, né? Que destruição, que volta de Jesus nada, isso é coisa de gente fanático, é coisa de gente religiosa, de uma mentalidade fanática, gente que, né, não tem o que fazer. Muitos falaram isso de Noé também, muitos ridicularizaram a Noé, muitos menosprezaram a Noé. Quantos nos chamar de fanático, religioso, louco? Né? Como Deus vai falar com o homem, como Ele está falando conosco aqui nas Escrituras. Só aconteceu um momento, amado, que o dilúvio veio, o Senhor falou para Noé, entra na arca com a tua família, e que animais também entram, e cada um, né, duas espécies de cada animais. E a Bíblia diz que o dilúvio veio de forma repentina. Não é que nesses filmes que mostram que é uma mentira, amado. Esses filmes que aparecem sobre Noé, sobre o dilúvio, é uma heresia. É uma heresia para te levar a se conformar que ainda há uma oportunidade quando vier a destruição. Quando vier a destruição vai ser repentino, querido. Não é que nem mostra nos filmes que você vai ter oportunidade. A oportunidade é hoje. O tempo da salvação é hoje. Eu estou trazendo esta mensagem para você, porque Deus, Ele ama a tua vida, Ele quer te salvar. Porque enquanto há vida, há esperança. Amém, amado? E as Escrituras declaram, né, que o Senhor não destruiu tudo ainda. Por quê? Porque Ele espera que todos se arrependam. Ele espera que todos abandonem o pecado e se voltem para Ele de todo o coração. Ele espera que todo mundo seja salvo, embora nós sabemos que nem todos serão salvos. Por quê? Por não acreditar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Por preferir andar segundo as suas paixões, a inclinação da carne. Procurar fazer a própria vontade, querido. Mas nós sabemos que um dia tudo isso vai ser destruído. Amém? Então vamos continuar aqui no nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Louvado seja Deus. Do 42 ao 44. Portanto, vigie, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Preste bem atenção. Quando ele fala para vigiar, ele fala para estar atento, amado. E estar atento de que maneira? De você buscar a presença de Deus. A Bíblia diz, tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da tua vida. E a se guardar na presença de Deus, no poder de Deus pela fé, é de você vigiar pela tua vida, fazendo aquilo que agrada, que glorifica a Deus na pessoa, no poder do Espírito Santo. Eu não estou falando que você é salvo por obras, não, querido. Eu estou falando que nenhuma pessoa que é imoral, nenhuma pessoa que vive no pecado e anda segundo a carne, entrará no reino de Deus. Jesus, ele foi muito bem claro, portanto, vigie,
porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta, amado. Você sabe o que será da tua vida daqui a 2 segundos? Eu não estou falando nem amanhã, nem daqui 10 horas, 5 horas. Estou falando daqui a 2 segundos. Daqui a 2 segundos, a Bíblia diz que se o Senhor arrancar o seu espírito, o sopro da vida, você perece. É só Deus sabe se você vai estar vivo daqui a 2 segundos ou não. Então você tem que buscar a presença dEle, porque a tua salvação depende do Senhor Jesus Cristo e não da tua vontade somente, querido. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. E é pela graça, é pela fé e não por obras. Não existe nada que você possa fazer que possa te tornar digno do reino de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele fez uma obra que te torna digno do reino de Deus quando você crê e você confia nele como seu Senhor e Salvador. Ele diz assim, querido: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Você vê que ele fala bem claro: vocês precisam estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, não existe, né, essa mentira que ensina hoje em dia, que um dia salvo, salva para sempre. Isso é uma mentira de Satanás. Porque Jesus falou aqui: estejam preparados. Estejam preparados. Glórias a Deus. Eu só quero ler uma palavra para vocês aqui rapidamente, que eu quero que vocês entendam algo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 5, diz assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém? No versículo 21, declara assim, amado: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glórias a Deus, querido. Tem muitas outras palavras na Bíblia que falam sobre quem não vai herdar o reino de Deus. Não sou eu que estou falando quem vai herdar ou deixar de herdar. É as Escrituras, querido. E a palavra de Deus, ninguém consegue mudar ela. Amém? Então você precisa verdadeiramente estar preparado. E a única maneira de você se preparar é de você entregar a tua vida para Jesus e se reconciliando com Deus. Um dia tudo vai ser destruído. Glórias a Deus. A Bíblia fala, querido, que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele desceu com os discípulos, ele passou em frente do templo, né, de Herodes. E quando eles viram aquelas construções, eles ficaram maravilhados. Ele falou para Jesus: Jesus, olha que belas construções. E Jesus falou: não se maravilhe com isso, né? Não fique admirado, porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído. Isso é bem interessante, porque tem homens, igrejas se matando com templos maravilhosos, né? Usando o dinheiro da igreja, dos fiéis, para construir templos maravilhosos. Eu quero falar algo para você, amado. O seu dinheiro vai ser destruído, vai ser queimado um dia. Você poderia usar o seu dinheiro para investir em ganhar vidas para Jesus. Você poderia usar o seu dinheiro para ganhar almas, para transformar vidas. O dinheiro que foi gasto nesse templo que a gente viu aí, 685 milhões. Quantas vidas poderia ter sido abençoado? Mas na verdade não é isso que importa, né, querido? Abençoar os outros para quê? Vamos ter um templo bonito, para a gente ficar assim, vai descendo. Na verdade, Deus dá dinheiro para isso, né? Para satisfazer o nosso orgulho, o nosso ego. E quem está perecendo, paciência. Voltando aqui, Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao 14,
diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Você entendeu, amado? Jesus ele falou há 2010 anos atrás, mais ou menos: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Se você lê os noticiários, você está vendo guerra, rumores de guerra, você está vendo o que a nossa geração está vivendo. Jesus havia profetizado que isso iria acontecer e é o que está acontecendo. Ele continua falando, amado: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que te parece com isso, querido? Sabe que isso está acontecendo hoje? A situação de fome, de terremoto em vários lugares ou não? Tudo isso será o início das dores. É só o início das dores, amado. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É interessante porque Jesus Cristo ele falou do que o verdadeiro cristão, ele é perseguido e não respeitado por aqueles que não aceitam, que não amam a Cristo. É interessante porque a nossa nação falam de uma liberdade religiosa, mas a única coisa que eu vejo aqui, eu vejo hipocrisia, porque a verdade não é pregada, o evangelho do reino não é pregado. Porque a partir do momento que começar a pregar a verdade, você vai ver que essa liberdade religiosa vai acabar em 2 tempos. Amém? E nós vemos isso. Se você entrar na internet, falar sobre missões na Índia, na Coreia, em muitos outros lugares, vocês vão ver quantos cristãos estão sendo mortos, são queimados, vivos, por aqueles que não aceitam, não acreditam em Cristo. Meu amado, então isso Jesus havia profetizado. Mas esses cristãos que vão morrendo, eles estão com Deus nos céus, amado. E aqueles que vão fazendo isso, eles vão se lamentar eternamente por ter tocado no Filho de Deus, porque eles foram levar a salvação e não aceitaram. E a Bíblia diz: ai desse povo. Continuando aqui, querido. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Né? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Preste atenção, que quando fala de falsos profetas, tem muita gente que se dizem cristãos ou não, que vê pregadores, Deus manifestando os poderes maravilhosos, e chama de falso profeta pessoas usadas por demônios. Preste bem atenção, não fale de uma coisa que você não entenda, querido. Porque uma coisa é o poder de Deus, uma coisa é o caráter, é o fruto do Espírito. Não confunda as coisas. Não atribui a Satanás o agir do Espírito de Deus. Jesus falou: muitos farão sinais em meu nome, expelirão demônios, profetizarão, farão milagres em meu nome. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Vocês estão me entendendo, querido? Então, ou seja, tem pessoas que veem manifestação do Espírito de uma forma diferente e atribuem a Satanás. Isso é blasfêmia. E se você continuar, você pode ter certeza que você vai para o inferno, como qualquer uma outra pessoa que não aceitou a Cristo, que não acredita em Cristo. Então, se você falar alguma coisa, pense 1000 vezes, porque você pode estar colocando a sua salvação em risco, amado. Continuando aqui em nome de Jesus. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Amém? A Bíblia fala em Deuteronômio, se não me engano, 18, sobre o falso profeta. O falso profeta é aquele que manifesta sinais, maravilhas, prodígios, e induz o povo a se desviar de Deus. Esse é o falso profeta, que ensina, faz sinais,
e prega um outro Jesus Cristo, que não é esse que está nas Escrituras. Esse é o falso profeta, que te leva a adorar imagens, a se prostrar diante. Esse é o falso profeta, que te leva a adorar o dinheiro, a mamon. Esse é o falso profeta. Mas você não pode chamar uma pessoa que manifesta sinais de uma maneira que você não entende, de falso profeta, quando o propósito dele é glorificar e engrandecer a Cristo na pessoa, no poder do Espírito Santo. Na verdade, é você que está se permitindo ser usado por demônios, e não eles, querido. Então preste atenção no que você fala, no que você faz, em nome de Jesus. A Bíblia diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Só para estar concluindo aqui em nome de Jesus, ele diz assim, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo? Digo a todos, vigie. Jesus ele está voltando, quando ele fala dormindo, não é um sono normal, mas é dormindo espiritualmente. Amém, amados? Nós estamos aqui no intuito, no propósito de levar salvação para a tua vida, de levar você para encontrar com Jesus nos ares. Nós não estamos no propósito de te ensinar a ser bem-sucedido aqui, não, mas de se encontrar, de você ser salvo, de preparar você para encontrar com Jesus nos ares. Então, só para concluir, em nome de Jesus, eu faço um apelo neste momento, se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, arrependa porque Deus ele é fiel, ele é bom. A Bíblia diz, se nós confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar e nos justificar. E sendo justificado pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Amém? Então se volte, entrega a tua vida para Jesus neste momento. E a Bíblia diz que todos os seus pecados serão cancelados e o Senhor lançará no mar de esquecimento. E você estará preparado para começar uma nova vida na presença de Deus, em Cristo Jesus, na pessoa e no poder do Espírito Santo. Mas viva o Evangelho, não se alimente de manjares, nem de doutrinas estranhas, a não ser a palavra de Deus, querido. Então busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas sobre a tua vida, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.